Olá, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui para mais um programa Conexão Campo Cidade. O nosso programa, como vocês sabem, tem como propósito maior unir todos os assuntos que são relevantes para o homem do campo e para o homem urbano da cidade. E hoje nós temos aqui convidados muito especiais, onde conversar assuntos muito relevantes sobre o agronegócio brasileiro e o abastecimento dos alimentos, dos grãos, para que a gente tenha segurança alimentar. Então, como eu disse para vocês, temos hoje aqui dois grandes convidados muito importantes para nós. Eu queria apresentar o Guilherme Ribeiro, ele é presidente da Conab, e ele estará conversando conosco sobre vários assuntos ligados à sua instituição. E temos aqui conosco também, como nossa convidada especial, que vai participar da nossa bancada de entrevistadores aqui e debatedores, a Letícia Jacinto, que é agropecuarista, empresária rural e também presidente do De Olho no Material Escolar, uma instituição que ajuda as escolas em desenvolverem materiais escolares que sejam bastante respeitosos e que espelham a verdade da significância do agronegócio brasileiro. Boa tarde, Guilherme, seja bem-vindo, você está em casa. Boa tarde, Marcelo, boa tarde, ministro Roberto, Letícia, é um prazer estar aqui com vocês hoje, segunda-feira, 7 de fevereiro, para debatermos um assunto que é de extrema importância e está em pauta, né, que a gente tem conversado bastante sobre essa seca que tem afligido muito a região sul, e não só a nível nacional, mas internacional também. Então, será um prazer conversar com todos vocês e nossos amigos telespectadores aqui do programa. Ô, Guilherme, eu queria fazer a primeira pergunta aqui para você, o seguinte, eu sei que periodicamente, ao longo da safra, a Conab vai emitindo seus relatórios, que são relatórios parciais de comportamento das safras, onde são revisadas as perspectivas de produtividade, estimativas de produção e tal. Você acredita que em um futuro próximo esse processo possa acontecer online e que ele seja atualizado periodicamente e todos os dias já se tem ajustes, ao invés de ter um grande relatório periódico, por exemplo? Marcelo, essa é uma grande pergunta, porque nós temos aqui feito qual trabalho? Nossa metodologia é uma metodologia que ela adiciona os aspectos subjetivos e objetivos, né? Então, é ir a campo, olhar as culturas, como é que está a pesagem, e também tem o subjetivo das entrevistas que você tem, a questão econométrica, e também as imagens por satélite, que a gente consegue analisar todas as áreas. E a gente tem, ao longo desse tempo todo, feito o quê? Um aprimoramento. Então, a gente escuta também quais são as necessidades, qual é a real importância pelo setor, quais são as sugestões. Por ser uma empresa pública, nós estamos sempre abertos e escutando também o que tem de melhor. Então, nós temos, todos os momentos, tentado aprimorar essas metodologias, essa forma de publicação, para que a gente possa dar uma celeridade e deixar uma coisa mais ágil. Mas estamos em processo de melhoramento. Se você for ver, os nossos divulgamentos são condizentes com o que o mercado pauta, o ISDA também, então a gente vê que há essa sinergia entre nós todos, mas passo a passo nós vamos melhorando e adaptando da melhor forma possível esses levantamentos e essas publicações, como você disse, que são semanais, né? Então, toda semana há um boletim que os nossos técnicos que vão a campo e que conversam com os produtores fazem, na estimativa, como é que vem a safra, como é que está
a lavoura, para se ter uma base para o final, para o mês seguinte, nós fazermos o levantamento. Dia 10 agora, nós faremos o nosso próximo levantamento da safra, será o 5º levantamento do ano. Roberto? Eu vou pedir para a Letícia fazer a pergunta dela, fazer uma homenagem para a Letícia aqui, Marcelo. Letícia, a palavra é sua. Obrigada, ministro Roberto. Obrigada, Guilherme e Marcelo, por estar aqui. Sobre a questão de números, né, que é o que o Marcelo bem pontuou agora, a gente sabe que no Brasil é um pouco complicado em termos de dados, né? Primeiro, acho que é heterogêneo, é muito grande, muitas culturas, e não é o caso aqui, mas, por exemplo, os números do rebanho, por exemplo, saíram 180 milhões de cabeças até 215 milhões de cabeças, né? Então, acho que é um desafio grande aí para a Conab reunir todos esses números, fazer esses levantamentos, porque são peças fundamentais para a definição das estratégias desses produtores, compradores, vendedores. Queria saber qual o esforço da Conab de unificar todas essas informações e quais as dificuldades que vocês encontram. Então, como eu disse, Letícia, sim, são dificuldades que nós temos há um bom tempo, né? Então, o que a gente tem feito? Nós temos hoje a diretoria de política agrícola, que é tocada por um professor, um exalquiano, professor Sérgio Dezen, que inclusive vai apresentar banca ou amanhã, acredito, viu, ministro, para defender a sua tese. E, enfim, ele tem aprimorado, tem conversado. Nós tivemos também um ex-presidente da Conab, que passou primeiramente pela DIPAI, o Guilherme Bastos, que também é um grande agrônomo de Viçosa, e ele tem esse conhecimento e começou a instituir novas metodologias e nova formulação. Então, esses dados nós temos computados de uma tal forma que a gente está dando a celeridade no processo. Tem a dificuldade, porque, como você disse, o país é muito grande, então são informações homéricas que a gente tem que trazer e compilar de uma forma toda, mas essas dificuldades elas estão sendo aparadas, as arestas estão sendo aparadas para que nós possamos, no curto período, tentar entregar cada vez melhor esses dados de uma forma mais precisa, que hoje ela já é. Eu posso te garantir que hoje os nossos dados, ela vem, pode, como vocês disseram, um certo delay que, né, existe, mas o que aconteceu, por exemplo, falaram bastante da safra passada, do 4º levantamento que nós fizemos, e não pegamos de tudo o que estava acontecendo no milho e na soja. No milho nós conseguimos fazer, que o milho estava no estágio que já dava para computar tudo. Então, no 4º levantamento, o milho já foi praticamente todo computado essa perda no sul, diferentemente da soja, que estava em outro estágio e não deu, não entrou, não deu tempo para nós fazermos essa avaliação. Mas a gente tenta, com o decorrer do tempo, deixar um processo mais célere e mais profissional. Presidente, vamos pegar essa pergunta da Letícia e também a fala inicial do Marcelo e a sua própria fala nesse momento. Qual é o problema que nós temos hoje no Brasil? Todos nós. Tivemos uma seca muito forte em dezembro e janeiro, afetou essa seca fortemente o sul inteirinho na área de milho e soja, do Mato Grosso do Sul para baixo, pegou cana em São Paulo, pegou café em Minas Gerais também, mas o grosso mesmo foi soja e milho. Você vai fazer um anúncio agora dia 10, depois da manhã, quinta-feira, agora sobre esse trabalho. Quer dizer, provavelmente não está pronto o trabalho ainda, mas o senhor pode dar para nós uma fila sobre qual é a expectativa de quebra de safra real em relação à seca para soja e milho? Bom, ministro, a gente tem acompanhado, né, tanto o mercado como as consultorias privadas, elas já vêm anunciando uma possível redução da nossa expectativa. Nós tínhamos, desde o início da safra, uma expectativa muito boa de recorde, de atingir os 300 milhões, né, as 300 milhões de toneladas, na verdade, mas em função dessa quebra do Sul, não foi possível, não será possível atingir essa meta. Mas, de qualquer forma, a tendência é uma tendência, de fato, de queda. Devemos ficar praticamente, proporcionalmente, o que aconteceu
com o milho que nós já anunciamos. Então, creio que esse anúncio, você disse e falou muito bem, ministro, hoje os nossos técnicos, agora são 5h45, eles estão em reunião, fechados, para fazer esse compilamento desses dados todos, para amanhã fazer uma reunião conosco, para que nós possamos fazer esse anúncio no dia 10. Mas com relação a esse quinto anúncio que farei no dia 10, ele vem sim com uma expectativa de baixa, padronizado proporcionalmente ao que veio com o milho que já foi anunciado no quarto levantamento. Isso, a soja, inclusive, até já reagiu o preço, né? Então, com o preço recorde, historicamente falando, sim, aí, que é com base nessa questão. Afeta bastante. Então, eu vou fazer uma segunda. Claro, está difícil para falar sobre isso, porque falta os dados concretos, porque dia 10 só que vamos saber. Mas, diante da quebra do milho, o preço subiu, eu tenho ouvido conversas do pessoal da área de frango e suíno perdendo dinheiro com frango e suíno, perdendo realmente de forma grossa mesmo, perdas graves. Agora, em compensação, a safrinha de milho teve uma janela maior esse ano. Plantamos mais cedo a soja no ano passado, vai dar para fazer um plantio maior e melhor da soja segunda safra. Antiga safrinha, hoje segunda safra de inverno. Na sua visão, presidente, essa safra de milho vai compensar em boa parte as perdas da corrida agora na seca? A safrinha, ministro, como o senhor bem disse, né, que é a nossa principal. Hoje nós estamos falando da safra, a primeira, praticamente, como eu disse, a expectativa é ficar em torno de 24 a 29 milhões, né? 24 milhões hoje que foi anunciado no levantamento, quarto levantamento. Agora, a principal safra nossa é a safrinha, como nós dissemos, e o senhor bem pontuou, a janela para o plantio foi muito bem feita, veio no momento certo, então nós conseguimos ganhar esse intervalo, e nós estamos com uma expectativa boa, aí por mais de 86 milhões. Então, essa é a nossa expectativa. Vindo desta forma, mesmo que haja essa quebra no sul que houve, ele vai compensar a safra. Então, precisamos que não exista mais o laninha, a menina vai embora e a gente fique mais tranquilo aqui, e tudo ocorrendo bem. E o que a gente fala, porque aqui no centro-oeste, onde nós estamos, né, que eu estou aqui em Brasília, aqui está muito bom. Então, nós não estamos tendo problema, com exceção do Mato Grosso do Sul, que pegou aquela parte, né, que também teve a questão da seca. O centro-oeste está muito bem e o nordeste também está indo muito bem. Então, isso vai fazer com que nós tenhamos uma compensação dessa quebra. Haverá uma quebra, porque o sul tem também uma certa importância no contexto geral do país. Mas nós estamos muito com uma expectativa muito boa, confiantes que a safrinha virá boa, e com isso vai compensar essas perdas que nós tivemos. Com certeza, ela será bem melhor do que foi a safra do ano passado, que nós tivemos uma colheita bem menor. Então, na nossa expectativa, ela será bem superior ainda com essa quebra para a safrinha. Ô, Guilherme, esse ponto que o Roberto colocou e que você comentou faz muito sentido, sim, né? Porque, por exemplo, se você vamos pegar uma soja precoce que sofreu seca e ela é colhida até de forma antecipada, ela abre espaço para um plantio do milho, segunda safra, numa condição muito favorável, né? E como você mesmo disse, se a laninha for embora e o clima for favorável, e como o milho normalmente produz, em termos de volume, quase o dobro da soja, né? Então, é possível que a gente tenha aí, sim, uma segunda safra vigorosa, né, que possa ajudar cobrir parte dessa quebra da soja e, quem sabe, no cômputo geral, no volume de grãos, a gente possa ter uma safra ainda bastante satisfatória, né? E principalmente considerando que os preços também estão num momento muito interessante, e aqui eu queria te ouvir sua opinião. Aqui no programa, a gente tem defendido
com os agricultores que nos assistem, nossos internautas, que ninguém de nós sabe quando vai ser o pico do preço. E se ninguém sabe, não tem o porquê querer adivinhar esse pico, né? Então, o melhor procedimento é você dividir seu volume de produção em lotes e, à medida que as janelas vão surgindo, você vai fechando lotes e, com isso, chega no final da safra, você tem uma média de comercialização interessante, satisfatória. Então, queria sua opinião a respeito disso. Eu concordo com você, Marcelo, porque são fatores adversos nossos, né? Então, não dá para falar, olha, como nós achávamos que íamos colher a maior safra do país, e tudo indicava isso, que tudo ocorreu muito bem no início, e infelizmente veio, logo no início do ano, essa seca, essa estiagem. Então, o conselho que a gente tem feito é indo aos poucos, porque a gente não sabe como que vem chuva, se não vem. Apesar de hoje nós termos uma ajuda, hoje o IMET, né? O Miguel tem feito um trabalho brilhante e atualizado vários aplicativos, coisas que a Conab também utiliza esses aplicativos em conjunto com o IMET para a gente fazer as projeções, que antigamente havia as projeções de chuva com menor tempo, hoje a gente consegue já fazer uma previsão a um médio prazo. Então, com 6 meses, você já tem mais ou menos uma previsão do que vai acontecer. E os nossos aplicativos, e que nós vamos em breve, inclusive, lançar, está em fase de finalização, a agenda do produtor já está rolando, mas ela precisa de algum ajuste. Isso vai facilitar muito a ajuda do produtor, para ele saber, de fato, o que vem da meteorologia, os valores. Então, esse aplicativo é uma ferramenta muito importante desenvolvida na diretoria aqui da ADIPAI, e que nós estamos levando ao mercado em breve para fazer uma grande divulgação. Estamos vendo se a gente consegue um parceiro para dar uma incrementada no que falta, mas isso ajuda. Então, essas informações serão peças fundamentais para você, o produtor, ter a certeza de um valor, mas não dá para ele falar, eu vou arriscar agora, nesse momento, ou daqui a um pouco, segurar mais um pouco para pegar um preço maior. É igual o dólar, né? Hoje, quem vai viajar, se eu chegar para você e falar, não, espera que a viagem é daqui a um mês, espera, compra tudo ao final daqui a um mês, que você vai ter o dólar menor, a tendência do dólar é menor. Não, hoje o que você tem que fazer, aos pouquinhos, você vai comprando a moeda, para você ter, na média, você ter um preço muito bom que você teve, né? Então, você não pode deixar tudo para o final, porque essa tendência não depende só da gente, não depende só do mercado, depende de outros fatores que agrega a produção. Nós estamos falando de chuva, né? Coisas que não dependem do homem. Guilherme, queria te fazer uma pergunta sobre a parte do clima, sobre essa questão de quebra da safra, processo de chuva, seca. Vocês têm um mapeamento, né, da vulnerabilidade climática nas regiões produtoras. Tem um acompanhamento se isso vem, de fato, piorando nos últimos anos? Nós temos, sim, um acompanhamento geral, né? Não é que nós podemos falar que ela vem piorando, varia de acordo com o fenômeno que acontece aqui. Nós tivemos, por exemplo, no meio do ano passado, a seca, a geada. Tivemos a seca e, junto à seca, uma geada gritante que aconteceu em São Paulo, em Minas Gerais, que afetou a lavoura de café em grande parte, né? Então, a ministra também foi, tivemos a atuação do FUNCAFÉ, que já existe, então já é um recurso especial para isso, e foi importante, apesar que, como eu disse no passado, no início foi solicitado um valor que foi de 1.300 bi, mas disso tudo nós utilizamos apenas de solicitações e pedidos 23% desse valor. Então, veja que é discrepante para o que o início dá. Mas, voltando ao tema, nós temos feito acompanhamento,
mas como esse aquecimento, vem um aquecimento muito grande, afeta todo o país, todo o continente, isso tem feito o seguinte, de acordo com os efeitos climáticos, eles têm vindo, sim, mais intensos. Então, o que nós temos sentido os efeitos estão mais intensos, mas não dá para precisar assim, olha, a Laninha vem sempre nesse mesmo período, ou o El Niño, alguma coisa do tipo. Mas a gente tem feito esse acompanhamento constante, junto com o IMET. O IMET tem sido um parceiro muito grande nosso. Semana passada, com o Tuneu Sediama, que é um geneticista, um pesquisador, né? E hoje a pesquisa de melhoramento genético e tal tem trabalhado muito em busca de inserir genes de capacidade de resistência a estresse, né, das plantas, tal, porque, como você mesmo acabou de dizer, a possibilidade da gente ter cada vez mais fenômenos climáticos irregulares, de um comportamento mais homogêneo, a tendência é que isso fique cada vez mais difícil, né? Então, eu acho que vai ter que ser através de tecnologias, de plantas mais resistentes, que a gente vai ter que buscar uma maior estabilidade na produtividade e no resultado final das safras. Não sei se você concorda. Concordo, Marcelo. E para adicionar a isso, nós tivemos, logo quando deu esse período da seca, da estiagem, nós fomos em missão com a ministra muito preocupada em atender e escutar, e nós fomos em loco. Então, nós visitamos Rio Grande do Sul, visitamos Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. Fizemos os quatro estados. E com a ministra em loco, acompanhando, escutando produtores de toda a região. A gente, além de estar em loco, fizemos reuniões com todos os produtores nos seus devidos estados, né? E a Embrapa foi junto. O Celso, o presidente, foi e estava nos explicando. Então, a melhor saída para isso realmente é a pesquisa, cada vez mais nós usarmos as nossas tecnologias para quê? Para desenvolvermos sementes, como você disse, resistente a esses fatores, porque nós não podemos mudar o clima, mas nós podemos mudar as resistências. Nós temos que estar bem tecnologicamente para usar o quê? Para deixar uma maior produtividade. Isso a gente sabe. Graças a Deus nós não temos neve, nós não convivemos com neve aqui no país, mas outros países utilizam climas mais agressivos do que os nossos, né? Em termos de frio. Nós estamos enfrentando o calor e, às vezes, enchentes, muito excesso de chuva, precipitação, como ocorreu agora também, recentemente, no norte e no nordeste. Mas o nosso caminho é esse que você mesmo mencionou e que nós já estamos fazendo, sim. A Embrapa tem feito esse trabalho, tem dado oportunidades também. Então, o presidente Celso Moretti tem trabalhado neste segmento e a gente vai, o que pode ser feito com as informações que a Conab obtém de campo, com as pesquisas que os nossos técnicos obtêm, juntamente aos produtores, juntamente às pessoas que estão dia a dia no campo, a gente consegue com eles fazer essa interligação. Mas é muito importante, sim, esse processo de tecnologia e é o futuro. Nós temos que estar muito bem preparados para essas adversidades. O próprio plantio direto, né? O próprio plantio direto foi uma técnica que nos últimos 30 anos já ajudou muito nisso, porque o plantio direto aumenta a matéria orgânica na superfície do solo e, com isso, a capacidade de absorção de umidade fica muito melhor, né? Então, essa técnica já ajudou a minimizar isso, só que ainda não é suficiente, né? Vamos precisar de melhoramento genético. Mais tecnologias, sim. Roberto? Presidente Guilherme, vamos mudar de assunto um pouquinho, falamos bastante disso. Safra, volume de safra, etc. A Conab teve durante muito tempo a responsabilidade de fazer os estoques reguladores, estratégicos.
de alguns produtos principais, tipo arroz, feijão, trigo, etc. Essa coisa diminuiu no mundo inteiro hoje. Pergunto, como é que está a Conab em termos de armazenagem? Qual é o estado da arte e quais são as expectativas para frente? Sim. Como o senhor bem sabe, foi ministro, um grande ministro, passou por aqui, sabe que a gente, na questão de armazenagem, são políticas de governo, né? Que cada governo institui a sua política pública e assim a gente vai lidando. Nessa gestão que nós entramos, foi dada uma missão para nós de analisarmos todos os custos-benefícios de como estavam os nossos armazéns, qual era o estado geral dos nossos armazéns, não só armazéns, mas também com os nossos imóveis. E daí, feito essa análise bem apurada, nós ficamos hoje com 64 armazéns espalhados a nível nacional, e o restante nós temos em torno de 150 imóveis, entre eles unidades armazenadoras, que o estado já não estava muito bom e não tinha justificativa para que nós continuássemos fazendo investimentos nele. Então, há muito tempo, já não se faz investimento nos nossos armazéns. Então, a capacidade dele de armazenagem, a estrutura física dele já não está a mesma coisa e você não tem condição de fazer uma armazenagem eficiente. Com isso, foi feito o quê? Esse estudo para que nós colocássemos esses 150 imóveis da Conab em concessão, para que nós pudéssemos fazer um reinvestimento desse dinheiro que vier das concessões a nível de armazenagem dos que mantiverem conosco. Esses 64 unidades armazenadoras, né, que nós temos hoje, elas são para fazer as nossas políticas públicas que nós desenvolvemos dentro da Conab, sejam elas ProVB, sejam elas a questão das cestas de alimento, que nós fazemos a nível todo de país. Então, nós tivemos, nesse enfrentamento da Covid, um desafio enorme, que foi levar alimentos para as famílias que mais necessitavam. Então, ao longo de 2020 e 2021, nós entregamos mais de 1.700.000 cestas básicas, cestas de alimentos, espalhada de norte ao sul do país, para que nós pudéssemos enfrentar essa pandemia e essa fome que estávamos passando, né? A grande maioria, a sua renda, infelizmente, caiu e não tinha condição de acesso a alimentos. Então, esses armazéns são importantes para nós fazermos esse tipo de política pública. Letícia? Guilherme, para te perguntar um pouquinho também sobre essa capacidade de armazenagem, a gente sabe que é insuficiente no Brasil e o problema dos financiamentos também são, né? Então, o Tesouro acabou de suspender a contratação de linhas novas com subsídio no crédito rural. Queria ouvir um pouquinho, na verdade, sua opinião. Eu não sei se isso é exatamente da Conab, mas eu queria saber um pouquinho da política do governo. Quais ações o governo está fazendo para aumentar essa capacidade de estoque de grãos no país, já que a gente é deficitário nesse tema? E o preço da instalação do silo graneleiro praticamente dobrou, né, de 2020 para 2021. Então, existe algum trabalho do governo para estimular esse investimento no setor? Ou você acredita que as formas de financiamento vão ser via cooperativas ou outro tipo de aí disponíveis? Letícia, esse é um tema bem importante de nós falarmos, são os créditos, né? A gente tem aqui dado sugestão, nós temos tentado ao máximo aumentar esse crédito para que nós consigamos fazer esses armazéns, esse investimento na sua própria fazenda, na sua própria terra, porque daí você consegue fazer uma armazenagem eficiente, né? Como você disse, a nível nacional, desde 2001, esse número já não é mais, já foi superado, né, a estática que nós temos de armazenagem com a produção da safra do país. Então, isso já não existe mais desde 2001, que foi quando houve um salto e houve uma diferenciação
do que nós temos de capacidade estática com a questão das nossas safras, nossa produção, e graças a Deus nossa produtividade tem melhorado. Então, com isso, o que compete a nós? Nós temos que, sim, tentar ao máximo prover esses financiamentos para que o produtor consiga os créditos e dê a condição de fazer esses investimentos nas suas propriedades, nas suas próprias propriedades. Eu acho que esse é o caminho, é isso que a gente tem defendido bastante, é isso que vem das nossas diretorias, e quando é possível a gente enfrenta e coloca essa solução, porque é o público ajudando o privado a fazer o trabalho. Então, é esse mix. Com isso, nada mais do que uma linha de crédito para enfrentar esse viés. E hoje, nós temos também a Caixa Econômica Federal, que antigamente nós tínhamos os bancos privados e, basicamente, o Banco do Brasil fazendo linha de créditos, né, para o agro. E hoje a Caixa, nós tivemos recentemente, inclusive com o presidente da Caixa Econômica, eu tive debatendo com ele questões de financiamento, questão de projetos que eles querem entrar no agro, e eu senti por parte dele que há muita expectativa nessa geração de linhas de créditos, novas linhas de créditos para todos os segmentos. Então, eu acho que dali virá também uma boa alternativa para todos esses nossos problemas. Ô, Guilherme. Presidente. Vai lá, Roberto. Marcelo, só tem surgido várias perguntas aqui no chat para a gente. Esse negócio de suspensão do crédito rural em fevereiro, hein? Ruim isso, hein? Quebra a perna de todo mundo. Isso foi uma questão... nós não mexemos muito no Conab, né? Vou dizer agora para o Conab, que é o crédito rural, não é função da Conab. Nós tivemos, em função da seca, mais de 81 mil acionamentos do seguro, né? Então, nesse curto período que nós tivemos. Então, não se imaginava. É uma questão muito delicada, eu concordo com todo mundo, porque nós estamos bem no início, né, do ano, então isso afeta demais, mas eu acredito que o governo conseguirá, inclusive o secretário de Política Agrícola, que é o Guilherme, meu xará, que foi ex-presidente, hoje mesmo nós temos um grupo e ele estava comentando sobre isso. A situação é delicada, mas ele está tentando pegar do orçamento para que a gente consiga fazer uma liberação. Está tentando fazer um reajanjo dos orçamentos totais para que a gente consiga fazer essa liberação. Mas é complicado, sim, e nós temos acompanhado, não de perto, que não é função da Conab, mas, ao mesmo tempo, afeta, né, todo claro, o processo. E eu tenho visto o desempenho e a vontade, sim, do secretário Guilherme, de resolver. E a ministra Tereza também sabe, é da área, como é importante ter, nesse momento, o seguro rural, né, o crédito rural, que não pode estar finalizado nesse início do ano. Eu pessoalmente, dentro desse tema aí, eu tenho uma crença que cada vez mais a iniciativa privada vai ter um papel muito importante no financiamento da agricultura brasileira. Então, a gente está vendo, por exemplo, o crescimento do sistema Sicob, Sicredi. As cooperativas, né, Marcelo? A chegada de várias startups que já estão financiando esses modelos aí de Fiagro. Então, eu creio que nos próximos 10, 15 anos aí, a iniciativa privada vai ocupar um espaço cada vez maior dentro desse bolo, até porque o agronegócio é o principal negócio do país e os bancos relevantes, os 4 principais bancos privados do país e mesmo os bancos médios, eles estão demonstrando que estão tentando aprender mais sobre agronegócio e querem ter participações mais relevantes no setor. Então, assim, a médio prazo, as perspectivas são muito boas. O que nós precisamos resolver são essas questões do curto prazo, né? Eu queria comentar um outro ponto que vocês estavam comentando aí também,
Há 30 anos atrás, quando eu fui nos Estados Unidos pela primeira vez, uma coisa que me surpreendeu foi que, sei lá, 70%, 80% dos agricultores que eu visitei tinham capacidade de armazenagem para toda a sua produção. E eles faziam disso uma estratégia de comercialização. Primeiro, para evitar o custo alto do frete no pico da safra, e depois para poder comercializar de forma escalonada nos momentos mais favoráveis. Eu acredito também que isso será uma realidade no Brasil à medida que o agricultor brasileiro venha se capitalizar mais e também que eles tenham melhores linhas de financiamento para poder fazer esses investimentos. Não sei se você concorda, Guilherme. Concordo sim, Marcelo. Eu acho que, mas isso adiciona também ao que as tecnologias que a gente tem adicionado, né? Então, vem tudo ao encontro desta forma, porque daí você tendo a tecnologia, você consegue mensurar todos os gastos e tudo mais, e também, acionado a isso, os créditos que a gente tem visto tanto pelo governo, só agora no Plano Safra, nós fomos para 250 bi, né? Então, um aumento aí de 6,3% em relação ao anúncio passado. Eu acho que hoje o agro, e sempre foi, é o principal meio econômico que o país tem, é o que nós temos segurado o PIB graças ao agro, com todas as dificuldades, com todos entraves que o clima pode nos dar, mas o agro faz o seu papel. Então, pensando dessa forma, e nós somos um país extremamente enorme, continental, que graças a Deus tem os seus pontos críticos, mas nós conseguimos produzir o ano todo várias safras, coisas que outros países não conseguem produzir várias safras, né? Então, nós temos essa facilidade, essa grandiosidade. Então, compete ao que a gente? A questão privada e a pública se unirem para que nós tenhamos sempre a melhor solução, seja ela em termos de crédito, seja ela em termos de tecnologias, informação. Para isso, a gente tem que estar sempre acompanhando e alinhado com todos os setores. Letícia. Você falou sobre as 3 safras, né? Tem outros países também com a capacidade de armazenagem maior, mas não produz o ano todo, né? E não consegue fazer. Mas a gente tem o problema aqui dos portos e dos valores, né, que sobem, do gargalo logístico. Se você puder comentar um pouquinho disso, porque essa parte de armazenagem acho que preocupa a todos, né? Sim, isso esse gargalo existe há anos, né? Então, por muito tempo, pensou-se em utilizar formas de escoamento e que hoje o governo tem se preocupado. Nós temos feito, o ministro Tarcísio é um excelente ministro que tem dado uma atenção, seja ele aos portos, seja ele à ferrovia, para fazer aeroportos também, lógico que não é o caso aqui, mas a infraestrutura para essa logística de escoamento, ele é muito importante. Então, hoje o governo também tem dado importância para essas ações, para nós fazermos os escoamentos tranquilo. O país tem evoluído, sim, nas exportações de grãos, né, pelos portos hoje do norte do país. Acho que isso é uma grande virtude nossa hoje, que era mais concentrado em outras regiões. Então, hoje o norte consegue, sim, ser um grande exportador, e com isso a gente consegue caminhar a nossa produção para lá. E a gente está tentando cada vez mais aumentar. Então, o governo tem feito, lógico, não é fácil, os recursos para tudo cada vez fica um pouco mais difícil, mas a gente tem feito em nível de governo essa política de tentar escoar o máximo possível e fazer os investimentos necessários. O agro precisa, não só o agro, mas o país como um todo precisa. Se você quer competir com os melhores, você tem que estar entre os melhores e melhor equipado. Então, não adianta você ter quantidade de terra se você não tem a capacidade para fazer exportação e competir com eles. Mas isso nós estamos fazendo.
Não é de um dia para a noite que a gente consegue fazer todos esses investimentos a nível nacional. Se fosse um estado, alguma coisa do tipo, era mais fácil, mas nós estamos falando que vários estados, várias linhas, mas acho que isso, em termos de governo, está sendo feito, Letícia. Ô, Guilherme, o ano passado, nós tivemos a China com 34% de tudo que o agro exportou. E eu sei que o governo tem procurado equipar as embaixadas aí com adidos agrícolas e mais gente para poder ajudar o Brasil a ampliar seu leque de comercialização e também pulverização das nossas exportações, buscando novos países, novos mercados e assim por diante. Você acredita que a iniciativa privada tem sabido utilizar bem isso? Eu sei que isso não é da sua área, mas você está dentro do governo, você deve ter uma noção dessas questões. Uma ocasião, estive na Rússia conversando com algumas pessoas da embaixada, eu fiquei com a sensação que a iniciativa privada ainda não utiliza tanto quanto poderia usar esse suporte, esse apoio das embaixadas, dos adidos agrícolas, para ajudar o agronegócio a ampliar seu leque de exportações. Tem que fazer um trabalho melhor, né? Um pouco, Marcelo. A questão das missões internacionais, juntamente à Apex. A Apex é um parceiro que cuida, de fato, com o comércio, né? Lá fora. Então, e esses adidos têm que estar mais interligados. Nós temos tentado aproximar a Apex, né? Desses adidos, todos, que existe, para que a gente possa dar essas informações com mais detalhes, para que nós possamos aumentar os nossos mercados. Hoje, como você disse, nós temos aí mais de 34% de exportação realmente para a China, logo em seguida vem a União Europeia aí com em torno dos seus 15%, é a União Europeia. Então, nós temos tentado aumentar, mas a gente não pode concentrar só para um. Lógico, a China é um grande mercado e sempre será, de acordo mesmo com a sua população. Mas você tem que estar sempre antenado nas demandas gerais, e o privado, como você disse, tem que estar preparado para essas questões. E nada melhor do que esses adidos que estão nos seus locais, passando essas informações. Então, o que nós temos que fazer? As missões internacionais, juntamente com a Apex, e ter uma Apex ligada, com esse comércio. Tem o acordo, o Mercosul, né, que a gente utiliza bastante para isso, e foi um papel muito importante que essa gestão, no caso, deu por um acordo do Mercosul e a União Europeia. Então, acho que isso são grandes passos que a gente vai dando para que as empresas sejam capacitadas para fazer esses acordos internacionalmente. Legal. Presidente Guilherme, então, na sua fala anterior, falou em 1.600.000 cestas básicas distribuídas nos últimos 2 anos, né? A pergunta é, esse programa de aquisição de alimentos da Conab persiste com força ainda? Cesta básica, merenda escolar, como é que é essa participação da Conab na compra e entrega desses produtos? Temos sim, ministro. Como o senhor sabe, existia o PA, Programa de Aquisição de Alimentos, que hoje foi renomeado para Alimenta Brasil. Então, no finalzinho do ano passado, é o mesmo programa, com um nome diferente. Então, existe esse programa que nós fazemos a compra dos produtores que precisam fazer essa venda, né, para escoar os seus produtos que às vezes não conseguem fazer. Então, produtos básicos da agricultura familiar, pequeno produtor, e em contrapartida a gente adquire e faz a doação para aquela família que precisa, ou para aquela entidade que precisa ter o alimento. Então, a Conab ainda executa essa política, eu acho que ela é de extrema importância. Eu tenho tentado conscientizar o máximo possível também dos deputados federais, para que nós consigamos mais recurso aqui para a Conab, através das emendas parlamentares, para que nós possamos desempenhar mais esse programa.
Então, além do programa do Alimenta Brasil, que é o antigo PAA, nós temos esse programa da questão da compra de alimentos, que é das cestas básicas, que a Conab tem uma expertise enorme para comprar os alimentos, armazená-los nas nossas unidades armazenadoras, embalá-los e fazer a destinação para os seus destinatários. Então, a nível nacional, nós conseguimos fazer isso. Então, essa é uma política ainda da Conab e que a gente tem tentado passar para todos os ministérios, porque não só o Ministério da Agricultura ou da Cidadania busca a gente para fazer uma ação como essa. O Ministério das Mulheres também precisou de nós recentemente para atender uma demanda exclusiva deles, para atender algumas mulheres em alguns estados, e nós fizemos. Então, a Conab é um órgão, um braço do governo que tem essa expertise, e a gente tem tentado levar ao máximo dos ministérios para mostrar, olha aqui, ó, vocês têm aqui no governo uma empresa capacitada com técnicos altamente competentes que consegue fazer isso. E dito isso, nós conseguimos, havia uma previsão de orçamento para essa última agora, nós fizemos então 1.700.000 cestas, 2021, e mais agora 1.100.000 cestas, que será, nós compramos no final do ano passado 230.000, e o restante foram em alimentos já para completar a 1 milhão, esse 1.100.000 cestas. E nós conseguimos com isso, ministro, para você ter algo em torno de 50%, 50 milhões de lucro. Conseguimos fazer com que o valor reduzisse e nós tivéssemos aí um superágio aí de 50%. Então, isso é muito bom para nós, para mostrar a capacidade e a expertise que a Conab tem. O Guilherme, uma outra pergunta que sai um pouco da Conab, mas você, como membro do governo, pode nos ajudar a entender. O Brasil compra hoje 85% de fertilizantes vindo de fora para atender a demanda da agricultura brasileira. A semana passada, a nossa ministra divulgou aí que a Petrobras vendeu uma planta de produção de derivados do nitrogênio aí no Mato Grosso do Sul, que uma empresa russa vai começar a produzir. Então, essa é uma boa notícia, uma notícia que nós, pouco a pouco, estamos resgatando a produção nacional de fertilizantes para diminuir cada vez mais essa interdependência, né? Agora, há alguns anos atrás, 1 ano atrás, 2 anos atrás, foi apresentada uma descoberta muito grande na Amazônia de potássio. Só que nós temos, a Amazônia é uma questão delicada das questões ambientais, e o potássio é hoje uma das maiores carências aí nas importações que a gente tem. E aí, quando a gente olha para esse bloqueio que está sendo feito com a Bielorrússia e mais um potencial estresse aí da Rússia com a Ucrânia, e a Rússia é outro grande produtor de potássio, a gente fica muito preocupado com o potencial abastecimento desse nutriente para as lavouras, né? Como que você tem visto as ações para a gente poder... Claro, isso não vai acontecer do dia para a noite, mas como reverter esse quadro aí, Guilherme? É um quadro extremamente delicado, né? Mas, por exemplo, a nível de governo, a ministra Tereza esteve no ano passado em contato com os embaixadores russos, na Rússia, inclusive, para tentar liberação, naquele momento onde a Rússia estava segurando a exportação dos fertilizantes e tudo mais, a ministra esteve pessoalmente para negociar essa liberação e que, de fato, ocorreu. Eles estão indo em missão agora, inclusive, creio que vai ser confirmada, a ministra e o presidente, a Rússia, para, mesmo nesse momento tenso, né, politicamente, deles lá, mas eles estão indo para quê? Para buscar essas informações e essa forma de resolver um problema que afeta demais.
o preço, então foi a loucura, né? Foi às alturas com tudo isso. Inclusive, tem um conhecido que sabe que a gente está na Conab e falou assim, olha, já que vocês mexem com o preço, vocês podiam ver também o preço de fertilizante, porque está um absurdo, né? Então, eu falei, não, mas isso não depende só da Conab, não depende da Conab, né? Então, o que acontece? A gente tem visto o preço subir demais, mas essa é uma questão. Hoje, realmente, foi vendido, a ministra anunciou, acho que ontem, essa unidade da Petrobras. A produção interna é super importante, porque uma vez você está produzindo aqui, você está gerando tecnologia também aqui, tá trazendo conhecimento que não existia e vai adquirindo aqui para nós fazermos. A outra questão muito delicada que a gente enfrenta são as questões do Ministério Público com a questão ambiental. Quando você entra, por exemplo, numa Amazônia, hoje, por mais que nós tenhamos, e deve ter mais milhares de alternativas ali dentro, mas todo mundo fica de olho na Amazônia, todo mundo fica de olho nas questões de terra, com razão, né? Vide o que está se acontecendo com o mundo na questão climática, mas estão aí algumas alternativas. E hoje nós temos tecnologias para várias funções, várias alternativas. Então, nós não podemos simplesmente falar isso não é possível. Nós temos que buscar essas alternativas para que consigamos reduzir ao máximo os preços e diminuir os custos, que eu acho que é o mais importante que a gente precisa nesse momento. Hoje a gente teve no COSAG uma reunião com o ministro Carlos França, né? Ele falou que o mapa também está identificando novos fornecedores para o suprimento desses produtos, né? Que foram às alturas. Quem sabe a gente tem outras alternativas, né? Temos que buscar... Duas perguntas aí para trás. Desculpa. Não, perdão, termina, depois eu... Não, temos que buscar essas novas alternativas, né? Eu acho que na hora que vem a dificuldade, a gente sai atrás da resolução, né? E mais umas duas perguntas aí para trás, que você falou um pouquinho sobre essa iniciativa privada, iniciativa pública e o acesso a novos mercados, né? Hoje a gente também teve uma apresentação com o professor Marcos Young, no COSAG, falando as oportunidades e os desafios que o Brasil vai enfrentar. E foi bem claro, competitividade, acesso a esses mercados, que a gente precisa abrir novos mercados para produtos que já são comercializados, né? E valor adicionado, abrir novos produtos, adicionando valor também a esses produtos, para que o Brasil tenha potencial. Então, tem muitas áreas aqui não exploradas, muitos produtos que a gente pode crescer externamente, né? E, para isso, um dos desafios também é a parte de comunicação, que a gente fala da parte de comunicação do agro, e eu, como também presidente do Júri de Material Escolar, sempre puxo isso um pouquinho, que pode ser feito através da educação, né? A gente ouve falar mal do agro bastante nos materiais didáticos das crianças, então, se a gente conseguir informar, trazer essa inteligência da Conab, trazer os dados da Embrapa, trazer essas novas tecnologias, a gente consegue também transformar a educação e a visão interna, né, a imagem interna que a gente tem do nosso setor. Um erro que a gente tem a falha da comunicação perante a todo mundo, porque todo mundo se alimenta, todo mundo sabe da importância do agro, mas não sabe ao todo o que o agro funciona, né? Então, só aqueles que estão dentro para saber. Então, aquele que passa o dia a dia no urbano, não imagina a dificuldade que um agricultor tem e que ele só vai receber depois de um bom tempo, como que financia, mas o que nós estamos fazendo? Nós temos investido, sim, em canais de comunicações para levar o trabalho do agro, para levar o trabalho da Conab, para levar o trabalho do governo, para que a gente tenha mais acesso. Os anúncios que antigamente eram presenciais, uma coletiva, hoje nós estamos fazendo um anúncio online, né? Então, a tecnologia virtual veio para nos auxiliar e ajudar. Com isso, a gente consegue dar essa divulgação maior dessas questões e incentivar as crianças também. É isso que você disse de escola, eu acho que é fundamental nós estarmos alinhados
e mostrar a importância. A gente aprendia a plantar o feijão e ver o feijão crescer dentro da escola e ver a importância. Mas eu acho que a gente tem que fazer mais do que isso. A gente tem que levar essas capacitações, a importância do agro, em termos de Conab. Nós fazemos capacitações também com nossos agricultores familiares. Hoje tem uma parceria com o Ministério das Mulheres, que capacita mulheres do campo. Eu acho que isso é muito importante, capacitar as mulheres, que hoje há um número muito grande das mulheres, de fato, que estão à frente da agricultura familiar, ministro. E com isso, a Conab tem dado a capacitação, seja ela nos nossos prédios físicos, seja ela dentro das suas instituições, mas acho que essa forma que a gente faz, capacitar e levar o máximo possível as nossas informações tecnológicas, de campo, práticas, para mostrar o que é feito a nível nacional. Guilherme, fantástico aí esse conteúdo, a sua bagagem, as suas informações para nós, e queria muito te agradecer aí a sua disponibilidade, seu carinho conosco, com os nossos internautas, de participar aqui essa 1 hora aqui, trocando ideias conosco, foi maravilhoso. Queria te agradecer muito aí a sua presença e desejar a você bastante sorte amanhã no seu time, o Palmeiras, que também é um time, tá? Então, pensa bastante amanhã, que vai ser um dia importante para o nosso time. Eu tenho ali é que não dá para ver, mas ali no fundinho tem um escudo. É que a bandeira, bem aqui, ó, no canto da bandeira ali, tem o meu escudo. Eu não tiro o meu escudo aqui, palestrino, daqui da nossa sala, Marcelo, mas se Deus quiser, nós teremos sucesso, pelo menos amanhã, mais uma, e daí mais uma piada vai ser encerrada esse ano, porque a gente convive com várias piadinhas, né? Que a gente escuta de um lado ou do outro, tirando do agro, agora aqui entrando na parte futebolística, ministro. Mas no início do ano, a Copinha, já fomos campeões, então acabou uma piada. E se Deus quiser, amanhã começa uma nova saga nossa para ser campeão mundial. Mas eu que agradeço, Marcelo, prazer imenso estar com vocês. A Conab aqui também nós nos colocamos à disposição, seja através dos nossos técnicos, seja através dos nossos diretores. Eu acho que a gente tem que estar sempre bem interligado para a gente passar o que está sendo feito e quais são os nossos objetivos. Sempre lembrando que é muito importante também escutar quem está na ponta, os produtores, os agricultores e quem tem experiência. Então, nós nos colocamos à disposição sempre aqui para fazer esse meio de campo e dar as informações necessárias para o país e para o mundo. Então, o prazer é todo meu, rever o ex-ministro, conhecer com você pessoalmente, a Letícia também, um prazer imenso debater. Eu acho que foi uma pauta bem enriquecedora para os internautas e para a coletividade. Muito obrigado, viu, Guilherme? Aqui no site Notícias Agrícolas, você é sempre muito bem-vindo, viu? Letícia, suas considerações finais, por favor. Obrigada, Guilherme. Obrigada pelo ótimo papo mesmo. E foi muito bom conhecer todas as funções da Conab, e não só a parte de levantamento de safra, mas também o interessante trabalho que vocês fazem com as cestas básicas e todo o trabalho de precisão que vocês têm aí para ajudar, né, que esses produtores, fornecedores e vendedores consigam fazer seu planejamento da melhor maneira possível. Então, foi um prazer estar aqui, Marcelo. Prazer, ministro Roberto Rodrigues. Conte conosco também. Roberto? Oi, Marcelo. Bom, eu também quero cumprimentar o presidente Guilherme pelo trabalho que ele tem feito lá e dizer uma coisa relevante, viu, Letícia? Você sabe que o corpo técnico da Conab é muito bom. Inclusive, em São Paulo, são 2 meninas que mandam na Conab São Paulo. A Renata, verdade, que é a diretora-geral, e a Marisete, que é responsável pela área de levantamento de safra. São 2 craques que estão muito preciosas para nós aqui em São Paulo. E o Sérgio Desen, que o presidente referiu, é um companheiraço lá da Exalc também, está fazendo um trabalho muito bem feito. Bom, que a Conab tem um trabalho importante, sempre desenvolvendo um trabalho importante e continua fazendo. Então é importante escutar só. Agora eu queria citar, nesse finalzinho, viu, Marcelo, uma colocação da Letícia aqui, né? O tema da educação, que é fundamental. Eu já falei 500 vezes aqui no nosso programa que um país sem cultura
científica, sem tecnologia, sem inovação, não tem futuro. E não há cultura científica sem educação, de modo que as coisas são imbricadas muito diretamente. Isso é importante que a gente considere permanentemente. E, no tema comercial, que o presidente da Conab já deu os pitacos dele muito bem colocados, por sinal, vale a pena fazer duas referências. Primeiro é o seguinte, nós vamos fazer acordos comerciais relevantes. Para poder aumentar a produção, podemos dobrar a produção, podemos 300 milhões, podemos dobrar 500 milhões de toneladas de grãos tranquilamente, sem falar em cana, café, laranja, hortifruti, etc. Mas tem que ter mercado para isso. Então, acordos comerciais são essenciais. Essenciais. E, para isso, eu tive uma participação até significativa lá atrás, viu, Marcelo, presidente Guilherme Letícia, quando eu criei no Ministério da Agricultura a Secretaria de Relações Internacionais. Você tem Relações Internacionais que abriu uma conversa com o Itamaraty e hoje deu origem, inclusive, ao que eu criei mais tarde, são os aditivos agrícolas. Então, hoje, essa coisa de comércio internacional depende, sobretudo, de mercados novos e depende de competitividade crescente. E, para isso, o papel da Conab é muito importante. Muito obrigado, presidente. Um abraço. Bom, gente, o meu recado final é parecido com o recado que eu dei há cerca de um mês atrás. É o seguinte, o sucesso nos negócios, ele passa não só por tecnologia, comercialização, gestão, ele passa também por informação. Eu quero pedir a todos os empresários, empreendedores que estão nos assistindo, que cada vez mais leiam bastante, leiam o site Notícias Agrícolas, os outros sites, os jornais, estejam antenados em tudo quanto é informação, seja de mercado, seja de política, de economia, de tecnologia, porque todos os dias, cada um de vocês fazem escolhas e tomam decisões. E quanto mais bem informados, mais vocês entenderem do contexto do cenário, melhor serão as suas escolhas, as suas decisões e, consequentemente, os resultados serão cada vez melhores se você tomar melhores decisões. Muito obrigado aí pelo carinho de todos, obrigado mais uma vez, Guilherme, aí pela presença, Letícia, Roberto, obrigado aos nossos internautas que ficaram conosco até agora e muito obrigado para aqueles que vão nos assistir pelo YouTube. Quem gostou do programa, bota um like, compartilhe com seus amigos para que o nosso programa se torne cada dia mais assistido e conhecido dentro do mercado. Um abraço a todos e a gente se vê novamente segunda-feira às 17h30 com mais um programa Conexão Campo Cidade. Boa noite a todos.